Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para o ensinamento da Palavra de Deus. Ensinamento da Palavra de Deus. E hoje é sexta-feira, né? E as nossas congregações, na sexta-feira nós temos o culto de ensino da Palavra de Deus. E eu gostaria de meditar com os irmãos na Palavra de Deus em um ensino que se encontra no livro na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6. E o título para este ensino de hoje, irmão, é a batalha espiritual. Viu? A batalha espiritual e as armas do crente. Muito importante. A batalha espiritual e as nossas armas. É muito importante as nossas armas. Porque o inimigo que nós enfrentamos, ele é invisível, nós não vemos, é espiritual. Como Paulo, ele uma das suas cartas, ele diz que, lá em Coríntios, na carta que ele escreveu aos Coríntios, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Irmã Zélia Dias, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a vida da senhora e da sua família em Cristo Jesus, viu? É um prazer tê-la junto conosco nesta live. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração e logo em seguida nós vamos ler a Bíblia. Está em Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Glorificamos o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigado por estarmos aqui na tua presença para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Palavra esta imutável, palavra esta poderosa, que ela é nova a cada dia. Cada dia. Né? Ela não renova, ela é nova. E agradecemos ao Senhor pela oportunidade e pelos irmãos que estão conosco, nos acompanhando nesta live. Deus abençoe. Irmão Luiz Fernando, Deus abençoe sua vida, Luiz Fernando, crendo na tua vida, viu? Estamos orando por você. Efésios capítulo 6, versículo 10, a palavra de No demais, Paulo escrevendo aos Efésios, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A força do poder do Altíssimo, né? Nós temos que nos fortalecer na força do seu poder, o poder de Deus. Esta força. Irmão Miqueias, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Irmão Miqueias, sua esposa, irmã Camila, Isaac, Débora e Anthony, glórias a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, irmãos, meus amados irmãos, a força do poder do Altíssimo é a mesma que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. É a mesma força. E hoje ela está em posição para agir em nossas vidas, né? Que somos filhos de Deus, que aceitamos a Jesus Cristo mediante a nossa fé, a nossa confissão. Então, esta força, esta mesma força que ressuscitou Jesus Cristo, está à nossa disposição, entendeu? Está à nossa disposição. É uma arma poderosíssima para esta batalha que enfrentamos, né? Batalha espiritual. É muito importante numa batalha, numa guerra, irmão, nós sabermos quem está ao nosso lado, quem está junto conosco. Certa vez um soldado estava numa guerra, numa trincheira, e ele perguntou para o seu companheiro, né? Perguntou, ele queria saber quem estava com ele naquela trincheira, naquela guerra. E o parceiro dele disse assim: é importante isso daí? Ele disse: muito mais importante do que a própria. Você tem que saber quem está pelejando com você, quem está do seu lado, quem está lutando com você, quem está batalhando com você. Porque hoje, irmãos, depois que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, quem está ao nosso lado, não ao nosso lado, não, a gente fala ao nosso lado nesta batalha, mas Ele está ao nosso lado, está na frente, está por cima, Ele está em todos os lados, né? Pelejando, não pelejando conosco, pelejando por nós. Ele está lutando por nós, viu? Ele diz assim, ó, esta peleja não é sua, viu? Esta peleja é minha, a peleja é dele. Glórias a Deus, quando nós somos fiéis a ele. Mas Paulo estava alertando aqueles irmãos que estavam na igreja de Éfeso para tomarem as armaduras espirituais para poder, né, combater contra os inimigos espirituais, nossos inimigos espirituais. Isto é, se por um lado o justo vive em conflito, né? Se nós vivemos em conflito espiritual contra as hostes malignas, por outro lado tem o Espírito de Deus que o capacita, né? Que nos capacita poderosamente para vencermos todo o mal. Viu, irmão? Está entendendo? Se por um lado o justo vive em conflito, por outro lado nós temos o Espírito de Deus que nos capacita, o Espírito de Deus que nos orienta, que nos dá a direção, o momento certo de enfrentarmos. Porque tem momento, irmão, tem momento numa batalha, a gente pode achar batalha que tem que recuar um pouco, viu? E tem momentos que é para você avançar. São estratégias de Deus. Deus é que nos dá as estratégias nesta batalha espiritual. Então, Paulo estava falando para aqueles irmãos de Éfeso para se revestirem de toda a armadura de Deus. Viu? Cada pessoa, irmão, cada pessoa, cada um de nós temos uma guerra para travar contra o nosso inimigo. Cada um de nós temos cada um de nós temos uma guerra para travar contra inimigos espirituais e cruéis, viu? Cada um de nós. Porque, veja bem, antes de aceitarmos a Cristo, você vê o inimigo como que ele é traiçoeiro, como que ele é sujo,
como ele é inimigo. Porque antes de aceitarmos a Cristo, né, nós não enfrentamos tanto essa batalha. Porque a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, então o inimigo se levanta ferozmente, e se pudesse, ele nos destruiria. Se ele pudesse, ele nos comeria vivo. Mas como ele não, ele tenta de todas as formas, armas ciladas, para nos destruir. Mas graças a Deus que nós temos uma pessoa ao nosso lado, que é conosco, que é o Espírito Santo de Deus, que nos orienta, que nos alerta para as investidas do inimigo, para as ciladas, para as arapucas, para as artimanhas do inimigo. Viu? Então, graças a Deus que nós temos este amigo, o amigo Espírito Santo, que nos orienta. E Paulo, ele também orientando os irmãos de Éfeso, Paulo, ele falou para aqueles irmãos para tomarem todas as armaduras, não uma só, viu? Tomarem todas, para ficarem fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Quando Paulo diz assim, fortalecei-vos no poder do Senhor, viu? Nós temos que nos fortalecer no poder do Senhor, né? Paulo está dizendo aqui que nós não temos poder em nós mesmos. Não temos poder em nós. Esse excelso poder nos é conferido, é transferido a mim e a você pela comunhão com Deus em Cristo Jesus. A nossa comunhão com Deus em Cristo Jesus é que nos confere, é que nos é outorgado esse poder, viu? Por meio do Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos, meus amados irmãos, estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade. A cada dia que vivemos em santidade, nós nos fortalecemos, nos tornamos mais fortes, viu? A nossa mente é mais forte, viu? Glórias a Deus. E mais cheios do Espírito Santo. Santidade. Vida em santidade. Se vivermos em santidade, somos fortalecidos. A nossa mente é fortalecida. O nosso poder, ele é aumentado pelo Espírito Santo de Deus. A vitória, irmãos, ela não pode ser alcançada por outro meio. Não tem outro meio para alcançar a vitória. Não existe outro meio. Conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, sem a devida obediência, viu? E frequentar os cultos, sem aquela genuína conversão, não são suficientes, não. Não adianta. Não é suficiente. Você conhecer a palavra de Deus. Eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço tantas vezes. Já li de Gênesis, Apocalipse tantas vezes. Não adianta, não. Você frequentar os cultos sem aquela conversão original, genuína mesmo, isso não é suficiente, não. Isso aí não é suficiente para você vencer essa batalha. Não é suficiente.
Não obstante, irmão, o poder de Deus ele está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Esta força está disponível, viu? Está disponível a todos aqueles que são fiéis ao Senhor para pisar serpentes e escorpiões. Mas nós temos, irmão, que estar vigilantes em toda a oração e súplica. Viu? Paulo enfatiza, ele exorta, ele nos exorta, viu? A necessidade que nós temos de viver uma vida permeada pela prática da oração, viu? Nós temos que viver uma vida, irmão, firmada na prática da oração. Não é orar por costume. Tem gente que fala, eu vou orar a tal hora porque eu estou acostumado a orar essa hora. Não é por costume, não. Não é por costume. Orar é necessidade. Orar é necessidade. Nós temos necessidade. É o alimento, viu? É o combustível. É o combustível do crente. É o nosso combustível. É a oração. E nós temos que estar com o tanque cheio, viu? Tem que estar com o tanque cheio. Não orar por costume, mas por necessidade, viu? Não é possível, irmão, não é possível você entrar num combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual, que é a oração. Você tem que, para entrar neste combate, você tem que estar ciente de que você está, viu, preparado para esse combate, debaixo de oração. Debaixo de oração. Nós vamos ler aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Vamos ler aqui, capítulo 21, 36. Evangelho de São Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 21, 36. Está aqui. Está aqui. Lucas 21, 36. Achei, está aqui. 21, 36. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus. Lá em o evangelista Mateus, no capítulo 24, no versículo 42 ao 44, ele também escreveu que vigiai, pois, viu? Vigiai, pois, porque temos que estar em vigilância, viu? Temos que estar, a ordem de manter uma vigilância constante estava sempre presente nas palavras do Senhor Jesus. Sempre presente, sempre vigiando, sempre em alerta, porque o nosso inimigo, irmão, ele é um sujeito astuto, viu? Ele é um sujeito astuto, sujo, viu? Sujo. Ele trabalha no escuro, trabalha no oculto, viu? Ele é perigoso. Então nós temos que estar sempre em vigilância, sempre orando. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, significa clamar
pelo favor divino. Significa clamar pelo favor de Deus em qualquer circunstância e oportunidade. Viu? Quando você está orando, quando você ora, em todo tempo, toda oração, você está clamando a Deus pelo favor dele, pelo favor de Deus. Este clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente, viu, das astutas ciladas do inimigo. Esta oração com vigilância, ela nos preserva das astutas ciladas do nosso inimigo. Glórias a Deus. Vigiemos, pois, irmão. Vigiemos, pois, em oração e súplica. Viu? Vigiemos, pois, em oração e súplica. A exortação apostólica, a exortação de Paulo, ela fortaleceu no Senhor e na força do seu poder, diz que nós, os crentes, devemos buscar essa força, viu? Devemos buscar essa força, não em nós mesmos, mas no Senhor. No Senhor Jesus. Por essa razão, o apóstolo Paulo emprega o verbo na voz passiva, sede dotados de força, viu? Sede fortalecidos, glórias a Deus, fortalecer em esse poder, irmão. Esse poder não vem de nós mesmos, mas de uma força externa do próprio Deus. Jesus disse, lá em João, no Evangelho de João, que João escreveu, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podereis fazer. Nós não podemos fazer nada mesmo. Nada podemos fazer sem que o Senhor esteja conosco. Nada podemos fazer. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. O Senhor Jesus, ele capacitou, né? Ele nos capacitou pelo Espírito Santo para vencermos todo o mal. Todo o mal e toda tentação interna. Viu? O Senhor Jesus nos capacitou para nos vencermos. Para nós vencermos os desejos da carne e não externa. Tudo aquilo que vem diretamente do poder das trevas. Nós estamos capacitados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa capacitação, ela envolve o discernimento para compreender as astúcias malignas, viu? E também o poder sobre os demônios. Viu? Ele nos deu poder sobre os demônios. Eis que vos dou poder, aleluia, para expulsar demônios. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, uma coisa nós temos que saber. Nós temos que conhecer, nós temos que ter conhecimento do campo da batalha espiritual. Viu? Nós temos que ter conhecimento do campo da batalha espiritual. Um soldado, quando ele vai para uma batalha, ele tem que ter conhecimento do campo, da área, viu? Da onde ele vai batalhar, onde vai ser travada a batalha. Ele tem que ter conhecimento para um momento de fuga, para um momento para se refugiar. Ele tem que conhecer, viu? As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Viu? O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Viu? Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. E algumas das suas astúcias são confundir, viu? Confundir
a mentira com a verdade. Viu? É confundir a mentira com a verdade. Segundo, é deturpar as escrituras. Viu? Dissimular e induzir a dissimulação. Terceiro, fazer acusações. Ele é acusador. Viu? Ele é acusador. Fazer falsos sinais. Fazer falsos sinais. Sexto, quinto, fazer acusações. E sexto, semear incredulidades. Viu? Incredulidades. Sétimo, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, a palavra de Deus nos ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Viu? Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e nem contra sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas. A nossa luta é contra os reinos das trevas, nas regiões celestiais. Essas declarações elas indicam que a batalha não é física. A batalha não é corpo a corpo. Viu? A batalha não é corpo a corpo. A batalha ela não é corpo a corpo. Viu? Homem contra homem. Viu? Humano contra humano. E não se trata de lutarmos contra o ser humano. Muita gente se levanta contra o ser humano, né? Ela é espiritual. O conflito é contra as hostes espirituais, viu? Nessa metáfora, irmão, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual, viu, quanto na área coletiva da igreja. Ele ataca tanto individualmente como coletivamente. Viu? Ele é astuto, ele é sujo. Paulo ele identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, viu? Como principados, potestades e príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por três aspectos. Tem três aspectos esses seres. Primeiro, eles são poderosos, viu? Eles são poderosos. Não pensa você que não são, não, que eles são poderosos. Os títulos principado e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Viu? Presta bem atenção. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos. Viu? São líderes daqueles anjos que foram decaídos junto com o diabo. Viu? Vocês lembram quando o diabo caiu e trouxe uma terça parte dos anjos? Então, os príncipes, eles são líderes, viu? Os príncipes são líderes de anjos decaídos, daqueles anjos decaídos, que sob o comando do diabo exercem domínio. Viu? Glórias a Deus. Eles são também, segundo, letra B, eles são também malignos. São malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Viu? Refere-se a pregam seu poder
destrutivamente para o mal. Destrutivamente para o mal. Viu? Eles são poderosos, irmão. Não é brincadeira, não. Viu? Tem gente que está brincando de ser crente. Tem gente que está brincando. Nós vemos aí com essa pandemia que está aí, as igrejas passou um tempo sem poder estar prestando cultos a Deus, né? Graças a Deus que aos poucos estamos voltando. Você vê que muita gente, irmão, muitos que se diziam servos de Deus, que estavam na igreja, né? Não estão nem aí. Tem uns que nem live não estão assistindo mais. Tem uns que não estão procurando mais nada. Tem uns que estão achando é bom, que arrumaram até um jeitinho de não ir para... Opa, agora não preciso ir para a igreja. Não é brincadeira não, o inimigo está aí. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a quebra da igreja. Viu? Eles maquinam a quebra da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer, viu? Apesar de tudo isso, deles serem astutos, deles serem malignos, deles serem poderosos, viu? Nós não podemos temê-los, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Glórias a Deus. Apesar desse imenso império do mal aí, esse império do mal, esse tão grande império do mal aí, viu? Nós não podemos temer. Nós somos exortados a não temê-lo, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso conosco. O Espírito Santo de Deus está conosco. Nós temos uma arma poderosa, que é o nome sobre todos os nomes, que é Jesus Cristo. Somos incentivados a lutar, viu? E, sobretudo, a vencer. Não só lutar, mas a vencer também. Pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Glórias a Deus. Ele está acima de tudo, viu? Acima de todo principado, acima de todo poder e potestade e domínio. É o que está conosco. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. É poderoso esse Deus. Esse Deus é poderoso. Nós temos um nome poderoso conosco. Aleluia. A armadura, irmão, a armadura ela tem que ser completa. Viu? A armadura tem que ser completa. Não pode ser pela metade, não. Viu? A imagem que o apóstolo usa, quando ele fala armadura completa de Deus, a imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Porque Paulo conhecia muito bem os soldados romanos. Então, Paulo, a expressão é armadura, traduz o termo grego, a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, viu? Resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Marchar contra, não recuar, viu? Não recuar. Não podemos jamais recuar. Glórias a Deus. As nossas armas são indispensáveis, viu? Sabe quais são as armas indispensáveis de defesa? Nós temos uma arma indispensável de defesa, viu? Vamos ver aqui uma lista de armas espirituais. Vamos ver aqui uma lista de armas espirituais disponíveis a mim e a você que somos soldados do Senhor. E vamos ver aqui. Primeira, cingidos os vossos lombos, né, com a verdade. Retrata a peça usada para dar
mobilidade ao soldado no combate. Viu? Essa peça cingida aos lombos, ela era usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Viu? Está lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Outra arma, vestida à couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Glória a Deus. Outra arma, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade ao soldado. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo Jesus. Aleluia. Pastor Orival, Deus abençoe sua vida, pastor. Abençoe a sua família em Cristo Jesus. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Outra, tomando sobretudo o escudo da fé. Longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo todo, o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à inabalável, fé. Refere-se à fé inabalável em Deus. Viu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Refere-se esse escudo, viu? O escudo da fé. Refere-se à fé inabalável em Deus, que deteimam, que retém, que nós temos que ter, viu? A eficácia das calúnias, dúvidas, rebeliões, viu? Disparadas pelo diabo, viu? É o escudo que nos protege dessas coisas. E o capacete da salvação. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. É o capacete da salvação. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, Deus poderoso e maravilhoso. Glórias sejam dadas ao Senhor. É poderoso, Deus é maravilhoso. Deus, ele é vivo e verdadeiro. É ele que nos protege, ele que nos guarda. É ele que nos sustenta, que nos mantém de pé. Glória a Deus. E finalmente, irmão, né, a imprescindível, né, a imprescindível arma ofensiva, a arma de ataque, né? Nós temos armas de defesa e temos a arma de ataque, né? Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Viu? Essa arma serve tanto para defender como para atacar. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate, quando a espada é curta, o combate é pessoal. Viu? O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante,
Hebreus 4:12, viu? Ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Oh, glória! Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, viu? Quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. É com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus você se defende e com a palavra de Deus você derruba as fortalezas de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. A parte da armadura, né? A armadura, então, é o cinto, né? O cinto, que é a verdade, couraça da justiça, que é a retidão, sapatos, a paz que vem das boas novas, escudo, que é a fé, capacete, salvação e espada, que é a palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, irmãos, em uma batalha espiritual. E o nosso inimigo, viu? Ele é poderoso, como nós já falamos aqui. Ele é poderoso, ele é astuto, traiçoeiro, viu? Nós temos que tomar cuidado, porque ele, né? Esse assunto batalha espiritual, irmão, presta atenção. Esse assunto de quando se fala de batalha espiritual, infelizmente, alguns subestimam por completo os ataques do inimigo e suas ciladas. Já outros enaltecem o poder do inimigo e se esquecem de que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário e que nos deu poder contra as serpentes e escorpiões. Assim como os anjos estão a serviço de Deus e do seu povo, os demônios servem a Satanás, o seu chefe, cuja missão neste mundo é matar, roubar e destruir. Mas nunca podemos nos esquecer de que maior é o que está conosco, Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Então isso, irmão, isto para nós é uma vitória, né? É uma vitória, é bênção. Quando nós sabendo quem está do nosso lado, sabendo quem está pelejando conosco e por nós, porque ele peleja por nós, viu? Porque eu estava lendo, eu li esses dias, eu li quarta-feira eu falei ali na congregação, o Salmo 124. Salmo 124. Salmo de Davi. Só Deus pode livrar o seu povo, né? Então o salmista, o salmista Davi, ele escreve aqui neste salmo, né? Se não fora, né? Se não tivesse sido o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, né? O que teria acontecido, né? Esse salmo é muito maravilhoso. O salmo é tremendo. Olha aqui, ó. Verso 2. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. É o que o inimigo quer fazer comigo e com você. Quer nos engolir vivos, viu? Quando a sua ira se acende contra nós. Então as águas, irmão, teriam nos transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre nossa alma. Viu? Bendito seja o Senhor que nos deu por presa, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nos escapamos. O laço não quebrou, não.
Foi o Senhor que nos deu livramento. Porque aqui no verso 8 diz que o nosso socorro está no nome do Senhor. E ele completa aqui, ó, que fez o céu e a terra. Não é qualquer senhor, não. É o Senhor que fez o céu e a terra. É esse socorro que vem para mim e para você. O salmista, ele enfrenta circunstâncias desesperadoras, viu? E nós também enfrentamos circunstâncias desesperadoras, mas mas nós não podemos nos desanimar, pois nós sabemos que o trono do Altíssimo, ele continua, né, ocupado pelo Deus Todo-Poderoso. Viu? Se não tivesse o soberano Deus ao nosso lado, se nós não tivéssemos Deus ao nosso lado, seríamos esmagados pelas adversidades. Seríamos esmagados. Viu? Mas graças a Deus que nesta batalha nós temos um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Aleluia! Nos dando força, nos orientando, nos instruindo. Você vê uma coisa. Nós temos o Exército, temos a Marinha, temos a Aeronáutica, temos a Polícia Militar, a Polícia Civil. Todos os dias, quando esses soldados saem para a rua, eles vão para uma batalha. Eles vão para uma batalha. Então, eles se reúnem no quartel e o seu general, né, reúne com eles e passa para eles as ordenanças, para onde eles vão, e o que eles vão fazer e o que eles vão enfrentar lá. Eles sabem que vão enfrentar inimigos. Vão enfrentar inimigos terríveis, armados e mais bem armados do que eles. Aí o general fala, vão. E eles vão, e o general fica no quartel. Agora o nosso Deus não. O nosso Deus, ele nos orienta do nosso inimigo, nos dá as coordenanças, nos dá as armas, que são muito mais poderosas do que a do nosso inimigo, e ele não diz vão, ele diz vamos, porque ele vai à nossa frente. Ele não nos deixa só. Oh, glória a Deus. Por isso que esta batalha, irmãos, esta batalha nós somos mais do que vencedores, porque nós temos um Deus todo-poderoso que peleja conosco. Viu? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória da igreja, a nossa vitória, a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal, irmão, ela é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Viu? Ela é garantida pelo tremendo, pelo grande poder de Deus. Viu? Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Não podem ser subestimados. Não pode ser subestimado. Viu? Não subestime os inimigos. Viu? Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Nós não devemos ter medo do reino das trevas. A Escritura convoca a mim e a você que somos salvos a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos com toda a armadura de Deus, que é o versículo. Então, pegue todas as armaduras de Deus. Tome as armaduras de Deus. Viu? Tome. Fique com esta palavra. Glórias a Deus. Temos que estar revestidos de poder. Viu? Revestidos de poder. Nós não podemos ir para uma batalha de qualquer jeito, não. De qualquer jeito. Quando se vai para uma batalha, já vai preparado. E já vai preparado para vencer. Viu? Você tem que ir já determinando a sua vitória. Eu estou indo. E eu sou mais do que vencedor. Porque eu tenho um Deus poderoso comigo. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é poderoso para nos dar vitória, viu? Louvado seja o nome do Senhor.
Deus abençoe a sua vida. Que esta palavra possa ter edificado um pouco mais a sua vida espiritual, viu? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Que vocês tenham com a sua família um ótimo final de semana, viu? Guardado, protegido pelo poder de Deus. Estejam preparados, porque o nosso inimigo ele está aí, viu? Ele está com o arco, com a flecha entesado, esperando apenas uma oportunidade para nos atingir. Então nós temos que estar atentos, vigilantes, para não sermos atingidos pelas astutas ciladas do nosso inimigo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Irmã Angela Brito, Deus abençoe sua vida, sua família, Estherzinha, a sua mamãe, viu? Um abraço para sua mãe, Dona Railda, viu? Para Esther, viu? Para o seu netinho, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu fico por aqui. Amanhã, sábado, né? Estaremos pela manhã, ali na congregação, círculo de oração, a partir das 9 horas, viu? Nesta mesma rede social, viu? Nesse mesmo Facebook. Amanhã cedo estarei transmitindo ao vivo o círculo de oração ali na nossa congregação. Minha esposa, irmã Francisca Thelma, irmã Margarete, irmã Gideane estarão ali na direção daquele trabalho, orando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, viu? Irmã Zélia Dias, Deus abençoe a vida da senhora, viu? Deus abençoe. Amanhã à tarde, eu vou conversar com a minha filha, Michele, e nós vamos fazer uma live aqui em casa, glorificar a Deus, louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. E, irmã Zélia, vê se dá um jeitinho de entrar junto conosco, tá bom? Tá bom, irmã Zélia? Amém? Dá um amém aí, irmã. Amém, irmã Zélia? Quem sabe amanhã a senhora entra, à tarde eu aviso, a gente conversa direitinho. A senhora entra, faz uma participação, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos mais do que vencedores. Viu? Amém. Ok, pastor. Deus abençoe, irmã Zélia. Amém? Nós somos mais do que vencedores. Viu, irmã Zélia? A branquinha, viu? Eu vejo sempre a branquinha lá. Sempre que a senhora está costurando ou lendo a palavra, a branquinha está perto, né? Deus abençoe a vida da senhora, a sua família. Viu? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oh, irmão, que coisa maravilhosa. Como é bom nós sermos fiel. Como é bom servirmos a Deus, né? Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, mas Deus tremendo e maravilhoso, né? Você vê muita gente aí chorando, reclamando, né? Reclamando, muita gente murmurando, e olha, não tem faltado nada. Deus não tem deixado faltar nada na nossa vida. Eu estou falando nossa certeza que na de vocês também não tem faltado nada. Deus é o nosso provedor, viu? Deus tem suprido as nossas necessidades e vai continuar suprindo. Glórias a Deus. Deus abençoe. Em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, viu? Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te livre, Deus seja contigo. Louvado seja o nome do Senhor, seja glorificado na sua vida, viu? O nome do Senhor seja engrandecido, seja louvado na sua vida, na sua família. Estenda a sua mão que eu
eu vou ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Nós temos visto, irmão, muitos acidentes, muitas tragédias em nosso país, e com muita frequência tem muita gente assustada, né? Lugares que tem chuvas fortes, tem assustado a muitos na cidade, né? E regiões. Mas eu creio, viu? Eu creio que as bênçãos de Deus estão sobre todos aqueles que o temem, viu? Viu? Eu, pela misericórdia de Deus, como pastor, quero abençoar a você, a sua casa, o seu trabalho e a sua família. Eu creio e confio no Senhor, pois Ele é quem cuida de nós, viu? Ele é quem cuida de nós. Estenda a sua mão, que eu, em nome de Jesus Cristo, vou ministrar a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Que Deus te dê uma semana de vitórias, de portas abertas. Que o Senhor te guarde do homem violento, te guarde e te proteja dos acidentes e tragédias. Que o sangue de Cristo esteja sobre a sua vida. Que a sabedoria de Deus esteja sobre ti. Que você possa receber nesse momento a alegria que só Deus tem para lhe dar. Que a paz esteja no seu coração e nas suas emoções. Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todos quanto creem, confirme dizendo amém. Graças a Deus. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.